Tá começando mais um Girl Power nessa terça-feira e a gente vai falar hoje sobre uma coisa muito interessante e que gera muita curiosidade nas pessoas. Muita curiosidade mesmo. Muita. Você que tá assistindo a nossa live, aproveita, vai compartilhando aí porque você vai concorrer a pares de ingresso hoje aqui no Girl Power. Tem gente que fala que é ciência, né, Fer? Muitas. Tem gente que fala que é arte. Tem gente que fala que é até enganação. Isso. Hoje a gente vai falar sobre o quê? A gente vai falar sobre hipnose e os seus benefícios. E para isso a gente trouxe aqui hoje o Ricardo Bayer, um super hipnoterapeuta que vai contar pra gente. Todo mundo pode ser hipnotizado, Ricardo? Sim, todo mundo pode ser hipnotizado. Olá, pessoal, eu tô muito feliz em estar aqui, tá bom? Eu quero poder falar e poder esclarecer muita coisa dentro do campo da hipnose em terapia, tá bom? Em terapia, hipnose e hipnoterapia. Respondendo a tua pergunta, sim, todos podem ser hipnotizados, todos podem entrar nesse transe, mas algumas pessoas podem não permitir, né? Então, todos podem, mas algumas pessoas podem permitir, algumas podem não permitir. Quer dizer, ninguém faz aquilo que não quer. Não. Ninguém vai fazer aquela coisa assim de, eu quero que você tire a roupa, eu quero... Acontece, doutor? Bom, não é desculpa, hein, gente? Essa técnica que muitos homens usam, isso é hipnose. Bom, mas ela aqui é desculpa, eu posso até conduzir alguém a... A pessoa pode falar, opa, é a deixa, né? E agora, vou aproveitar. Mas se não quiser, não. Ninguém vai poder invadir a sua vida naquilo que você não quer. E Ricardo, para quem que é indicada hoje a hipnose? Bom, hoje a hipnoterapia, eu posso dizer que ela é indicada para todas as pessoas. Ela pode ser indicada tanto num conceito de um trauma, de um problema, de uma dificuldade. Então, quando a gente fala em terapia, geralmente a gente pensa em terapia, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, então eu tenho que procurar terapia. Mas a terapia também pode ser utilizada de maneira positiva. Então, por exemplo, nós temos esportistas que usam hipnose. Eu, por exemplo, conduzo uma atleta olímpica que o objetivo dela é estar nas Olimpíadas do Japão. Focar, se concentrar? Para ela trazer, trabalhar também auto-hipnose, ou seja, estar presente, saber o que ela está fazendo. Controlar a mente dela. Ela memorizar os movimentos. Né? Então dá para usar a hipnose, trabalhar as crenças limitantes. Talvez ela podia dizer, nossa, mas eu não consigo ultrapassar aquele número daquele atleta lá do país tal. Isso é uma crença limitante, ela pode ultrapassar, sim, a hipnose pode ajudar. Como que a gente trabalha isso, uma crença limitante? Vai ressignificar isso que as pessoas falam? Isso, a ideia é ressignificar. Vamos explicar um pouquinho o que é essa ressignificação? Ressignificar é começar a dar um outro valor para aquilo que eu estou vendo como um valor negativo. Por exemplo, eu penso que eu nunca... você ainda envelhece. Sim. E aí eu posso dizer assim, nossa, eu não consigo maquiar uma pessoa, por exemplo. E acontece bastante das alunas, algumas se sentirem inseguras. Mas eu tenho vontade. Muito. E aí eu vou dizer assim, eu sou homem, não consigo, nossa, minhas mãos não são boas para isso, eu vou borrar tudo o rosto, né? E aí eu tenho essa crença, mas ao mesmo tempo eu tenho desejo, eu tenho vontade de maquiar. Parece que eu gosto de ver o brilho no olho das mulheres lá e tal. E aí, mas eu não consigo. E aí eu posso utilizar a hipnose para ressignificar essa minha crença limitante de que eu não consigo. Talvez eu escutei meu pai falando, ou minha mãe falando, não, maquiagem não é para homem fazer, é só para mulher fazer. E isso vira uma crença limitante. Eu ressignifico isso. Isso acontece muito. Eu trabalho com autoescola e eu vejo muito que, principalmente as mulheres, né? Aí vai do outro lado, né? Meu marido falou que eu não consigo, que eu não sou sirvo pra isso. Você já ouviu? Que mulher não sabe dirigir, né? E realmente elas chegam assim, com essa... Não sei se chega a ser uma fobia, chega a ser uma crença, como o doutor falou, uma crença limitante, né? Isso pode entrar no campo da fobia, pode entrar no campo do trauma, né? Então, às vezes... Gera um bloqueio mesmo, né? A pessoa não consegue fazer. Às vezes acontece, por exemplo, você vai aprender a dirigir e aí o carro morre no meio do trânsito e tá o teu pai ali do lado e ele tá tenso com aquela história e fala, caramba, liga, você fala, como assim liga? Meu pai é bonzinho, não
Meu pai é um Ai, o amor. meu ia falar. E aquilo vira um Como trauma. assim? E aquilo vira um trauma que dá um núcleo traumático, que é um sentimento, a gente podia dizer um sentimento de insegurança, de medo, de impotência. E aquele sentimento pode, apesar de que você pode olhar racionalmente e falar, não, mas isso não vai acontecer, eu estou dirigindo, está tranquilo, mas o sentimento vem. E aí a hipnose pode usar, inclusive, numa técnica de regressão, levando você àquele momento e ressignificando aquele momento, falando, não, você pode respirar, você pode calmamente virar a chave, ligar, olhar para frente e ir embora. E tentar novamente. Sim, Ricardo, Exatamente. então significa que a pessoa não é que ressignificar, não significa então esquecer alguma coisa. Você tem pessoas que falam assim, eu vou usar a hipnose para esquecer um amor, esquecer um trauma, esquecer um grande problema que teve no passado. Então não, você trabalha com a ressignificação disso. É interessante. Muitas pessoas às vezes vêm e falam assim, puxa vida, eu preciso esquecer tal pessoa, porque ela já foi na minha vida e eu não consigo tocar a vida pra frente, eu tô preso a ela ainda, eu preciso esquecer essa pessoa. A hipnose pode me fazer esquecer essa pessoa? Boa pergunta. Vai ter muita gente procurando o Ricardo. Se isso for possível, Ricardo, pode ter certeza disso. Eu vou te dizer assim que esquecer, não. Eu acho que a gente nem deve esquecer nada da vida da gente. Inclusive a gente é o que é por causa de tudo que a gente viveu, né? Verdade. Mas a gente pode sim ressignificar. Começar a dar um outro valor para aquela história, trazer um outro valor para aquela pessoa que já foi, talvez já esteja numa outra história. Então, aí sim vem a ressignificação, sim. Não é esquecer, é ressignificar. Porque daí a gente está falando dos pensamentos, né? As lembranças, às vezes, dominam os nossos pensamentos, que pode ser um Nossa vilão. vontade. E aí, nesse caso, a hipnose ela também serve para isso, para fazer com que a gente aprenda a pensar mais positivo, vamos dizer assim. Isso. Entender o que nós realmente temos de bom, o que a gente pode explorar mais de nós mesmos para poder alcançar determinada coisa. Quando você fala de pensamento, eu vou dizer que nós temos, vamos dizer assim, brincando, que a gente tem dois tipos de pensamento. O pensamento perturbador e o pensamento do meu eu interior. O pensamento do meu eu interior, ele fala baixinho, baixinho, baixinho. E para a gente escutar ele, é preciso diminuir o som dos pensamentos perturbadores, porque eles gritam, 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 e quanto mais alto eles gritam, mais perturbadores eles são. E aí a hipnose, a auto-hipnose, o entrar para dentro, vai ajudar você a encontrar dentro do seu eu a força que você precisa para poder sair daquilo que está levando você ao sofrimento. E é sempre você que vai encontrar dentro de você mesmo. Sim. É mais ou menos assim. Somos super Interessante, né? Ricardo, Sim. Só Ricardo, não sabemos Quem disso. que pode praticar a hipnose? Tem alguma regulamentação para isso? Tem algum tipo de profissional específico para isso? Hipnose é um curso livre. Hipnose, você aprende através de curso livre. Então, tem muitos profissionais que ensinam hipnose no Brasil. Eu posso ter um curso de hipnose, da hipnose pela hipnose, só da condução ao transe, com o objetivo de descontração, né, de entretenimento, de brincadeira, que a gente vê muito em show. Eu posso ver a hipnose também como um processo terapêutico. Então, você vai ter profissionais dentro do campo de terapia e dentro do campo de show. Quando você fala de terapia, você vai ter que ter um pouco mais de bagagem do que só hipnose. Você vai ter que entender um pouquinho do ser humano, você vai ter que buscar muito mais conhecimento como profissional, tá? Não tem um agente regulamentador oficial. Existem alguns institutos nesse sentido, mas regulamentador oficial, não. É legal pra gente saber se a pessoa pode procurar, de repente, qual a segurança que eu tenho de procurar um hipnoterapeuta, né? Se realmente ele é uma pessoa séria, se ele vai me conduzir para um processo, né, bacana, enfim. Isso é uma preocupação, né? O que que você me diz disso, Ricardo? Bom, tem alguma forma de você procurar um profissional e falar, não, eu tô indo num profissional conceituado? Pode ser complicado. Por quê? Porque pode existir profissionais no mercado que apenas aprenderam a hipnose só como ferramenta, como técnica de condução a transe, mas não entendem muito do ser humano num campo da psique. Podem existir sim, e eles não vão estar fazendo necessariamente nada de errado. Eles
estão cometendo um crime. Eles não podem estragar nada. Não, nesse sentido não. Mas é importante você entender se o profissional que você está procurando tem conhecimento e você vai conseguir através de uma entrevista. Vai lá, conversa com ele, escuta o que ele tem para te falar. Tenta entender o que ele estudou, o que ele fez, quais cursos ele participou. De repente ele é até um psicólogo e hipnoterapeuta. Não necessariamente precisa ser psicólogo para ser hipnoterapeuta. Eu, por exemplo, não sou psicólogo. Eu caminhei pela faculdade de psicologia, mas chegou um momento que eu desisti da faculdade de psicologia por uma ideologia minha. Eu saí até o 8º período de psicologia e aí eu fui para as terapias alternativas. Mas isso fez com que eu tivesse que estudar muito mais, né? E paguei um preço caro para isso, o preço do preconceito, o preço de ter que buscar muito mais informação. Mas aí vai um pouquinho da minha ética, da minha moral comigo mesmo, né? Contraindicações, vai ver quanto tempo ele está no mercado. Eu acho que é o melhor, né, meninas? A gente sempre pergunta para um amigo e tal, dá uma olhadinha. Realmente é onde a gente procura a maioria dos serviços, dos profissionais. Hoje é por uma indicação, né? Exatamente. Porque você vai ter profissional que está gabaritado lá com o certificado, mas de repente não é tão bom. Mas você vai ter também um profissional que não está com o certificado, alguma coisa que vai ser... É muito complexo isso tudo, né? E Ricardo, quais são os estágios da hipnose? Como é que funciona? O sono, transe... Aí a pessoa começa a revelar todos os segredos? Vamos levar os maridos, vamos levar. Fazer um pacote todo já. Todo mundo tem essa vontade, né? Eu não sei se é de contar o segredo. Tu descobriu o segredo, eu sei também. Descobri. Bom. Contar não, né? Não, na verdade, assim, o Ricardo responder aqui já tem o Henrique Keiber dizendo: boa noite, aqui Henrique de Curitiba. Hipnose pode ser válida para uso jurídico, claro, desde que se resguarde o artigo 5º, não produzir provas contra mim mesma. Isso. Tem alguma história sobre isso? Sim, nós tínhamos um grande terapeuta. Ai, caramba, falhou minha memória agora. Curitibano, que faleceu nesse ano. Esqueci. Rui Sampaio. Dr. Rui Sampaio, psiquiatra, ele faleceu no começo desse ano. E ele era do Instituto de Identificação da Polícia Federal. Da Polícia Civil, desculpa. E ele trabalhava com reconhecimento retrato falado. Facial? Com pessoas que sofreram traumas e aí elas precisavam fazer um retrato falado, mas só que o trauma estava muito forte lá e elas desligaram isso, e através da hipnose ele ajudava a pessoa a conseguir fazer o retrato falado. Ele tinha o único laboratório dentro desse conceito da América Latina aqui em Curitiba. Que legal, né? É um grande hipnoterapeuta. Então, respondendo lá, Fer, desculpa. Imagina! É que eu olhei e achei interessante a pergunta. Mas então, primeiro... Os estágios. Os estágios do transe, exatamente. Bom, a gente tem que pensar primeiro que a gente já está no estado, né? Nós estamos num estado de vigília. A gente está cuidando, a gente está no estado de consciência. Pensar, as mulheres principalmente. Sempre. Olhando para todos os lados. Ainda mais se for no shopping, a gente olha para tudo. Isso mesmo, esse é o estado de vigília, né? Modo de segurança ativado. E depois desse estado de vigília, a gente vai ter vários estados até chegar ao estado de dormindo, né? Então vamos categorizar em 2 estados: estado de vigília e estado de dormindo. Tá. Tudo que tiver no meio disso é o estado de transe. Então vamos chamar o primeiro estado de estado... ele é o estado beta, nas ondas cerebrais. Se a gente colocar um PET scan lá na medicina, a gente vai ver esse estado beta. Alfa é o estado... o primeiro estado. Confundir, pessoal. O primeiro é beta. É porque o alfabeto grego é alfa, beta, gama. Mas se a gente olhar nos estados, o primeiro é beta. Depois vem o alfa, depois vem o teta e depois vem o delta. Ok? Então, o alfa é o estado de transe bom para estudar. Então, eu entro numa concentração de auto-hipnose com uma música. A indicação é uma música instrumental barroca para estudar, que leva você a uma boa concentração, que já é um estado de transe, mais próximo da vigília. E depois eu vou rebaixando e vou indo para o teta. O teta é aquele estado que eu posso deixar sugestões sejam mais internalizados para mim. Depois do teta vem o delta, que é o dormindo. Tá? Então daí eu já posso desmistificar uma coisa. As pessoas falam assim: dá para acordar do transe? Pode acontecer de eu não acordar do transe?
né? Pergunta Boa frequente. pergunta. Exatamente. Considerando que o teta é antes do delta, que é dormindo, a gente não acorda todo dia? Oh, Então, se a gente acorda daquele que é mais profundo, que é o dormindo, quem dirá daquele que não é tão que é profundo, que é o meio teta, termo. que é a onda teta, ok? Eu acho que tem muita gente que tranquilo. fica. Eu acho que por causa dessa coisa de programa de televisão, dessas coisas de show mesmo, né? Que tem gente que fala, mas eu tava assistindo o programa em casa e entrei em transe. Né? Aquelas coisas que a gente não sabe se é verdade. Acho que é por isso que as pessoas confundem tanto com enganação, com charlatanismo, com show. Porque, então aqui você vai grudar os teus dedos agora, não vai soltar mais. Daí não tem gente que fala que em casa ficou grudado, não conseguiu sair. Isso e dá? acontece? Claro que acontece. Vocês estão rindo, mas é verdade. Vocês nunca ouviram isso. Perfeitamente possível. Verdade, não é, Ricardo? Eu já ouvi isso, gente, falar que fiquei em casa, tive que ligar lá no programa, fiquei. Não E é é? legal também. Você tava... E é legal também. Suspeita. É a Siri. E é legal também entender que às vezes as pessoas pensam que essa pessoa que ficou com a mão grudada, é uma pessoa assim, mais Sugestionável. Não, eu vou falar de outra coisa. Mais Mais com suscetível. QI menor, é uma pessoa mais fraca, é uma pessoa com menos capacidade. Eu vou dizer que eu acho que é bem ao contrário. Menos discernimento, né? Que a gente fala. Ela permite muito mais, ela tem muito mais condição, ela tem muito mais coragem de permitir que aquilo aconteça. Ela é mais Poder de altruísta, concentração ela tem um maior. poder de concentração maior, um poder de imaginação maior, Sim. né? Então, não Porque na tem nada a hipnose ver você tem que uma se coisa com a permitir, né? É uma experiência que você tem que se permitir. Você tem que querer Aham. e tem que ter concentração, né? Sim. Tem que estar acreditando também na técnica, né? Exatamente. Então- Sem a permissão não acontece. Como até antes que a gente estava conversando, Brian Weiss, que é um hipnoterapeuta contemporâneo dos Estados Unidos, já teve algumas vezes em Curitiba. Ele trabalha com regressão. Ele primeiro começa a trabalhar com regressão de memória em hipnose, mas depois ele começa a trabalhar com regressão de vida passada também. Mas ele diz o seguinte: toda hipnose é auto-hipnose. Então, toda hipnose é auto-hipnose. Você vai se permitir hipnotizar se você quiser. Mesmo que eu te conduza, se você não quiser, você não vai se permitir. E o que vai dizer, quais são geralmente que a gente percebe que vai fazer você não permitir? O quê? Boa pergunta. Seu medo. Uma das coisas é o seu medo. O seu medo dessas crenças, desses mitos do tipo, meu cara, o que ele vai fazer comigo aí a hora que eu entrar em outro mundo, entre aspas, né? Então o medo vai fazer isso. Pode ser um medo desse tipo, do que eu vou fazer com você. Pode ser uma pessoa muito controladora também, que não Isso. consegue deixar o controle, né? Exatamente. Pode ser também o seu medo de você mesma. O que eu vou encontrar dentro de mim. Isso pode, também pode ser um tipo de medo, né? Pode ser o seu medo também do tipo, e talvez eu esteja num estado tão relaxado que eu vou contar aquele segredo que ninguém sabe. E por mais que ele diga que Eu não falei. por mais que eu diga pra você que você não vai falar o que você não quiser, Você não vai acreditar. você vai estar relaxada. E vai que você entrega, né? Ó, tem o Ricardo dizendo aqui pra casais não vale. Ó, Ricardo Ricardo. ficou com medo já. Ricardo ficou com medo que a esposa dele aprenda a técnica e quando ele estiver dormindo ali. E vocês acreditam que eu já tive pessoas... Sim, já tive pessoas e acho natural, claro, né? A pessoa quer tentar achar uma solução para conseguir resolver suas questões, né? E aí teve pessoas que já me ligaram, Ricardo, se eu levar minha esposa aí e eu tô do lado lá, dá para você fazer umas perguntas para ela? Quero descobrir alguma coisa. Que sarro, Ricardo, né? desculpa. Pode falar, Márcia. Fala aí. Ricardo, no caso a gente tá falando dos medos. Tem a diferença entre medos, fobias, tem graus, né, para tudo isso também. No caso da quantidade de sessão, quantas sessões, assim, falando aproximadamente, claro, cada pessoa age de um jeito, cada caso é um caso, mas tem como dizer mais ou menos em números para alguém que nunca Ok. fez hipnose? Essa é uma questão bastante complexa. O Ricardo, pessoalmente, vai dizer que isso é muito subjetivo, é muito difícil você colocar norte. Mas eu coloco norte, sim. A maioria dos hipnoterapeutas colocam norte de sessões. As pessoas vão colocar norte de 6 a 10 sessões, né? Claro, você trouxe a palavra medo e a palavra fobia, são coisas bem diferentes.
Primeiro, o medo, ele pode ser algo, inclusive, necessário para a vida da gente, né? A gente precisa de medo, porque senão a gente pode também fazer coisas que podem nos levar ao risco, de medo, né? Muito. O medo, ele é a preservação, né? O medo é a preservação, preservação. com as É um mecanismo de preservação da vida. Né? Então o medo é necessário. O problema é que quando ele começa a ser irracional, quando ele começa a não ter sentido. E aí a gente vai cair para o campo da fobia, né? E aí quando a gente fala de fobia, e está falando de números de sessões, olha só, quando a gente está falando de processo terapêutico, é tudo muito relativo. Mas a fobia, a grosso modo, é uma das questões mais, vou falar com todo cuidado isso, mais simples de se tratar, né? Porque a fobia, na verdade, a maneira como eu vejo aquilo. E às vezes ressignificar aquilo é um pouco mais simples. A fobia, quando a gente fala, a psicologia, por exemplo, cognitiva, quando ela vai trabalhar a fobia, muitas vezes ela trabalha com um processo de aproximação sucessiva, né? Eu não sou profissional para falar disso, mas ela vai trabalhar com aproximação sucessiva, por exemplo. É uma técnica. Eu tenho fobia, por exemplo, de aranha. E a fobia ela é tão irracional que se eu olhar ela numa foto, eu me desespero. Eu sei que é uma foto, mas eu me desespero. Isso é irracional. Então, a primeira sessão, vamos dizer, psicoterapeuticamente falando, a primeira sessão, o psicólogo vai lá e vai trazer, vai simplesmente conversar com a pessoa e vai trazer a hipótese de ter uma foto de... Estou dando um exemplo hipotético aqui, até esdrúxulo. E aí ele fala assim, olha, imagine que lá fora do consultório tem uma aranha, né? E aí sinta-se tranquilo, mas é lá fora. E aí na próxima sessão ele vai falar assim, olha, aquela aranha, lembra como você se sentiu bem, sabendo que ele estava lá fora, era só uma foto? Era só uma foto. E aí na próxima sessão, olha, a foto hoje está colada por trás da parede da porta. Ou seja, chegou mais próximo. Sinta-se tranquilo e tal, vai trabalhando isso. E aí a próxima vez a foto vai estar dentro do consultório. E aí vai aproximando. Isso é um processo de aproximação sucessiva que vai dessensibilizando a pessoa para aquela fobia. O enfrentamento. E eu posso fazer isso só em hipnose. Eu posso fazer isso de maneira um pouquinho rápida, trazendo ela em transe, trazendo aquela realidade um pouquinho mais próxima através do transe, através do processo hipnótico. Inclusive os psicólogos podem usar a hipnose. O Conselho Federal de Psicologia, hoje, a partir do ano 2000, ela reconhece, o Conselho reconhece a hipnose como sendo um instrumento válido para o psicólogo. Um instrumento. Não só na psicologia, mas também na odontologia, né, O primeiro Ricardo? conselho que aceita a hipnose é a odontologia, no Brasil. O segundo é a medicina. O terceiro é a psicologia. E o quarto é a fisioterapia. Você já participou de algum processo de analgesia na hora Já. uma teve consulta uma época... dentista? Funciona? Funciona. Nossa, senão você diz, vou te hipnotizar e vou arrancar teu dente. Sai correndo da cadeira. Se a gente falar em analgesia, e ir um pouquinho pro processo anestésico até, existe um vídeo no YouTube, não sei se está no YouTube, mas é de uma rede de TV, de um jornal famoso que fez uma matéria com uma pessoa que, saindo um pouquinho da odontologia, já volto para a odontologia, mas fez uma pessoa que tinha câncer, aproveitando que a gente que é um mês, tá né? no Outubro Rosa aí, ela tinha uma senhora que tinha câncer de mama e precisava fazer a mamastectomia. E aí só que a anestesia para ela não pegava, não funcionava, anestesia convencional. Eu não sei exatamente qual era a questão lá. E o cirurgião aceitou. Ela estava em processo terapêutico com um hipnoterapeuta. E acho que os dois conversaram e ele sugeriu isso. E o cirurgião aceitou fazer a cirurgia com anestesia pela hipnose. Tá? É claro que existe um procedimento. O cirurgião corajoso, né? O cirurgião também, né? O cirurgião, mas ele teve que entrar no processo, ele teve que entender, né? Eles foram fazendo aproximação sucessiva, provavelmente. Com certeza. Então, a analgesia é perfeitamente possível através do poder da mente, com a condução de um hipnoterapeuta. Eu já tive alguns casos de processo de dentista. Já trabalhei até, assim,
um pouco, assim, não como profissional, mas em consultório de algumas colegas dentistas que trabalhavam com estética. E aí, quando utiliza o preenchimento lá, não é algo tão doloroso, dá pra aguentar, né? Mas eles... Não sei, eu nunca fiz Nunca nada. fez. Então, quando eu tiver 40 anos, eu vou fazer. Eu tô olhando pra você... Eu não pensando conheço no nenhum sentido procedimento que você desse, trabalha né? com isso. Você sabe se é doloroso ou não? Olha, eu ouvi falar, doutor. Minha Tá avó bom. Olha, eu contou. ouvi falar que é, doutor. Eu tenho pavor de anestesia de dentista. Ok. Então já tem que passar já aquele gelzinho pra depois Ih, anestesia Márcia, a gente dentista. vai levar tanta alfinetada nessa vida ainda que é bom ir se Mas ao mesmo acostumando. tempo eu tenho problema com tatuagem. Tipo, a dor da tatuagem em si é alguma coisa Com que a eu tatuagem gosto. não tem problema. Então, Explique. Mas aqui a gente tá trazendo... Isso, Mas hein, é Márcia? estranho, é bem Mas no estranho. dentista eu tenho a dor Talvez tenha algum e tenho trauma. também uma questão de ansiedade, né? Se a gente pensar que tá mexendo na boca, tá mexendo com É que eu já usei muito respiração... aparelho, eu tive que cuidar muito de dente. Tudo Tem isso. muitas pessoas que têm um processo até de ansiedade Sim. É que ninguém gosta da broca do dentista, né? Não, e eu acho que tem muita gente que já desde criança, né? Já cria aquele pavor de dentista, Até né? nesse caso, Ricardo, assim, para as crianças, tem muita criança que tem fobia de alguma coisa, e aí tem mães até que falam assim, isso aqui eu tinha medo, aí o meu medo passou pro filho, enfim, né? Ok. Essas coisas acontecem durante a gestação, por exemplo. A mãe ali, ela tá com alguma fobia. É possível que ela tenha um tratamento, que ela desenvolva alguma coisa já pensando na criança? Sim. Tem um livro chamado A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. Eu esqueci o nome do autor agora. A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. É um médico que faz pesquisas mostrando que sim, a gestação interfere muitas vezes na vida das pessoas. Por exemplo, a mãe... vamos pensar numa situação hipotética, né? É um casal e a mulher fica grávida e de repente o homem muda de emprego para outra cidade, transferido no trabalho dele para outra cidade, e essa mulher fica sozinha, vamos dizer, nos 3 últimos meses de gestação. E ela sentia segurança que o esposo estava ali, e de repente esse esposo vai longe, e ela sim pode passar sim esse sentimento de insegurança para aquele feto. Vão existir pesquisas científicas que vão comprovar que sim, vão teorizar que sim, e vão existir pesquisas científicas que não. Eu acho importante falar isso aqui, até aqui. Não, a culpa é quando você tem um mau uso do poder. Então não se sinta culpado. Se sinta só, bom, é algo que aconteceu. Se você souber e puder trabalhar com o seu filho, beleza. Mas não se sinta culpado. Mas Acho depois a importante dizer criança, isso. a gente pode trabalhar a hipnose também na criança já. Na criança, sim. O que você ia completar da idade ou do tamanho? Porque assim, às vezes, né, tem uma criança que já tem determinado medo. Eu tenho 2 sobrinhos e eu vejo assim, que são crianças super espertas, super pra frente e tudo, mas geralmente na idade deles, as crianças elas são mais, né? Tipo, parece assim que tem medo de alguns bichinhos, talvez porque elas são lá do interior, acostumadas com tudo, mas eu vejo muito aqui em Curitiba, as crianças sempre com muitas ressalvas, assim, tipo, medo de cachorro, medo de ficar perto de algo que é teoricamente normal, né? Ok. Medo de andar na rua, enfim. Aham. Sim, a gente pode trabalhar a hipnoterapia com crianças. A partir de que idade? É também relativo. Para que isso não se desenvolva, né? Não fique sim, algo mais grave. É importante mas- pelo menos que para trabalhar hipnoterapia, hipnose, é importante que pelo menos a criança tenha um entendimento da linguagem, tenha um entendimento de interagir também com o hipnoterapeuta, né? Com a criança a gente trabalha muito no campo da metáfora. Né? Então o terapeuta vai trabalhar muito com a metáfora, porque a criança ela acaba internalizando isso inconscientemente através de uma história contada que implicitamente vai ter aquilo que está sendo importante para ela. Ricardo, a Janaína está perguntando aqui, falar palavras positivas quando a pessoa ou mesmo a criança está em estado de sono profundo gera em seu inconsciente algo positivo? Ótimo, que bom que ela me lembrou disso. Uma das coisas que tem, inclusive, é um processo de hipnose também, uma técnica de hipnose, que ela vai funcionar mais ou menos assim com criança.
você vai levar seu filho para dormir, vai conduzir ele para dormir e vai buscar entrar em rapport hipnótico ou rapport de respiração. O que é rapport? É uma relação passada entre duas pessoas, uma relação de confiança. Então você vai conduzindo o seu filho a dormir, vai falando com ele e começa a entrar no mesmo ritmo de respiração que o dele. E então o inconsciente vai entender esse rapport hipnótico. Frequência, você tem uma Isso, frequência, né? É uma frequência. E aí, através desse rapport hipnótico, você pode, depois que você percebe que você entrou nesse rapport hipnótico com ele, né? Falando, respirando junto com ele, aí você vai começar a trazer aquilo que é importante. Vamos pensar na enurese? É aquele xixi que a criança faz por muito tempo, né? Não uma vez que ela escapou, uma escapadinha. Assim, não isso, né? Mas eu posso começar com meu filho, ele vai estar dormindo, eu estou levando ele para dormir e começo a entrar nesse rapport de respiração com ele. E aí nesse rapport de respiração eu começo a falar, e essa noite é a hora que você escutar a bexiguinha aí dentro falando alguma coisa, você vai despertar, ela vai pressionar e você vai acordar e vai me chamar ou vai pro banheiro. Né? Você traz a sugestão, sugestões diretas e assim já que se alguém quiser fazer isso, não tem problema nenhum. Mal nenhum. Para que seja mais efetivo, seja direto e simples nas frases, né? É assim que o inconsciente vai entender melhor. E ele precisa... Vou falar agora do meu filho. Ok. Tem 1 ano e 6 meses. Legal. E eu tô tentando fazer ele começar a dormir sozinho, né? Então eu coloco no berço e acho que a gente usa... Inconscientemente a gente acaba usando uma técnica parecida e falando, né? Você vai dormir... Ele tem que estar dormindo já para que eu faça essa sugestão para ele ou não? De preferência que você vai conduzindo ao sono. No momento de conduzir ao sono. Né? Para que você pegue exatamente aquele estado. Lembra? Do tétaco delta. Ele sendo tão pequeno, ele consegue entrar nessa concentração? Talvez, tem que entender na idade, com relação à idade, tem que entender linguagem. Né? Então, tem que entender se ele já vai entender questões de linguagem. Mas o que ele pode entender é o seu tom de voz, a maneira como você fala, trazendo a segurança. E talvez você possa também trazer as positividades que talvez não vão funcionar ali agora. Mas lá quando ele estiver mais velho, quando ele já for uma pessoa adulta, aquilo vai ter internalizado no inconsciente dele. Porque tudo que a gente recebe de informação é internalizado no nosso inconsciente, positivamente ou negativamente. Inclusive a Janaína completou aqui. Será que as sugestões funcionam com os maridos? Então, a senha do cartão, agora você vai me dar a senha do seu cartão. Pode gastar, não vou reclamar. Eu vou tentar essa noite. Bom, tente, né? Vai que dá certo. Depois eu conto, Ricardo. E quando você estava falando sobre regressão, eu pensei em algo interessante, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem que regressão a vidas passadas não existe. Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Eu acredito. Mas algumas pessoas falam que quando você está nesse processo de concentração, enfim, na verdade você está sonhando e não está realmente vivendo uma experiência. Exatamente, não está necessariamente lembrando de algo que você viveu em outra vida, e sim um sonho. Como saber se isso é verdade? Eu vou dizer pra você que não importa. Nem vai importar se é verdade ou não. O que importa é o significado daquilo que você trouxe. Porque como terapeuta eu não estou preocupado com o que você foi no passado. Eu estou preocupado com o que você se percebe. O Por que o que teu foi inconsciente trazido traz, aquilo? né? Eu particularmente também acredito em vidas passadas. Acredito sim que o nosso inconsciente vai trazer memórias do nosso passado que interferem na nossa vida hoje. Acredito sim. Mas antes disso eu queria explicar um pouquinho o que é a regressão de memória antes das vidas passadas, porque eu posso ter uma regressão nessa vida também, sem problema nenhum. Mais ou menos assim. E aí, inclusive todo mundo que está ouvindo aí, e vocês todas também podem fazer até um exercício agora junto comigo. Você pode lembrar do dia do seu aniversário agora. Lembre da data do seu aniversário agora. E comece, você pode até fechar os olhos aí onde você está e você pode imaginar o dia do seu último aniversário. Imagine aonde você está nesse momento. Leve a sua memória a esse dia.
leve a sua memória como se você lembrasse, puxa, eu acordei, ou tal pessoa me deu parabéns, ou no meu trabalho as pessoas cantaram parabéns. Lembre de um momento especial para você. Isso, se coloque nesse momento, vai lembrando a tua memória, trazendo a sua memória, isso. E se coloque naquele momento, é como se você sentisse que estivesse lá agora. Você pode olhar as pessoas, imaginar tudo o que aconteceu, mais ou menos assim. Sentir aquela pessoa especial que te deu parabéns, você pode sentir aquele dia como sendo agora. Você pode olhar em volta o cenário onde você está. Isso é uma regressão de memória. É simples assim. Nesse momento eu trouxe o dia do aniversário como nosso norte para fazer uma regressão de memória. Ela fez ali, né? Você se entrega mais. Eu sempre, viu? Vou dizer, concentração é tudo. Nesse momento eu usei o aniversário como nosso norte, até para que a gente não usasse uma coisa que pudesse cair num lugar tão traumático, mas em terapia eu posso usar um sentimento para ser o norte, como memória. Para que vá na regressão. E aí a regressão de memória com o objetivo de ressignificação de um trauma, de uma situação. Então não importa se realmente existe, se a pessoa realmente trouxe uma experiência de uma vida passada. O que importa é o que ela trouxe naquele momento, e é isso que você vai trabalhar, o porquê que foi trazido daquela memória. É claro que para eu trabalhar com vidas passadas vai ter que ter o elemento fé. A pessoa vai ter que no mínimo acreditar de que as vidas passadas existem, que nós temos várias vidas, né? Porque como a gente falou no começo, ninguém faz aquilo que não quer. Então, se você não acredita, se você não se entrega, é impossível trabalhar, né, Ricardo? Exatamente. Inclusive, eu quero te perguntar uma coisa agora. Antes de começar o programa, a gente estava trabalhando ali com a nossa querida Danile, que se entregou à experiência do transe hipnótico. E eu quero saber se a gente consegue agora, aqui durante o programa, conduzir ela ao transe. Bom, isso que tem que responder é ela, não eu. Você topa? Então, bora, vamos lá. Legal. Vamos ver. Então, É claro que a gente tem que considerar que a gente está no estúdio, tem barulho, né? A gente vai depender também da entrega dela, da concentração. Então, mas vamos lá. Ricardo, você quer sentar aqui? Eu pulo um? Não? Acho que você prefere? Aí mesmo. Tá. Aí mesmo. Sem problema nenhum. Bom, a gente sabe que na hora que eu te conduzi, você se permitiu até um certo ponto, né? Você sentiu um relaxamento, você sentiu um estar gostoso lá. É como se você pensasse assim, nossa, é quase como se eu tivesse preguiça de sair daqui agora. Eu sei que eu consigo, se eu quiser. Foi mais ou menos assim? Isso. Então, eu vou conduzir você mais uma vez para esse estado. Vou conduzir você de maneira diferente. Novamente, eu vou usar 2 vezes com você. E apenas se entregue, para que as pessoas possam ver. Eu quero também deixar claro para vocês aqui que, como eu sou um hipnoterapeuta, eu não gosto de trabalhar o campo da brincadeira, né? Então eu não me permito, isso é um posicionamento meu. Não tenho nada contra quem faz a brincadeira, não acho errado, mas como eu me posiciono como hipnoterapeuta, então eu não faço o campo da brincadeira. O que eu vou fazer é com o objetivo de que vocês percebam a entrega dela no sentido de relaxar, no sentido de... Que é o que a gente viu aqui antes do programa, ela relaxou muito, Exato. né? Tá bom? Eu vou deixar o microfone aqui agora, não importa tanto o som, o que importa é a imagem dela, tá bom? Ótimo. Nós vamos fazer assim. Claro! Assim você se sente mais à vontade. Isso que é importante, você se sentir à vontade, para que você possa se sentir, tá bom? Eu quero que você olhe na palma da sua mão agora. Olhe fixamente na palma da sua mão. É como se você imaginasse que entre o seu olhar e a palma da sua mão existe uma energia do seu corpo. Essa que faz você viver, faz você ser, essa que faz você levantar todos os dias. Essa energia, você vai sentindo ela através do aproximar da palma da sua mão em direção à sua testa. Quanto mais a palma da sua mão se aproxima da sua testa, mais vem aquela vontade de entrar nesse estado gostoso. Quanto mais a palma da mão aproxima-se na suas pálpebras começam a pesar. Isso, olha só, já está penetranejando. Sinta como é gostoso, e quanto mais você se esforça para manter os seus olhos abertos, mais pesados ficam suas pálpebras. É como se fosse uma sensação gostosa de entrega. Ao ponto de quando você encosta a mão em sua testa,
você entra nesse sono profundo e gostoso, você se entrega a ele. Isso, sinta a pálpebra pesando como se fosse um chumbo, tá mais claro para você. Durma profundamente, sinta essa sensação. Isso, muito bom de entrega, gostosa, não queira concentrar. Olha só, vocês estão conseguindo ver os olhos dela piscando? Sim. Pestanejando. Sim. Isso já é um estado hipnótico, tá? É um estado que ela já está de entrega. Ela também está sentindo isso. E ela está sabendo tudo o que está acontecendo aqui. Isso, imagina você agora andando em uma estrada longa, uma estrada reta, rumo ao horizonte. Você olha o horizonte e vai andando. Quanto mais você anda, mais você aprofunda nesse estado gostoso e relaxado. Isso, por mais que está desconfortável, você pensa que é gostoso ficar nessa posição. É cada vez mais gostoso ficar aí. E se a gente puder conversar agora, ela vai ficar nesse estado cada vez mais, porque é gostoso. Ela podia até pensar, puxa, eu já podia sair daqui. Mas ao mesmo tempo ela fala, não, é gostoso ficar aqui. Ela perde essa referência de de querer sair. Ela sabe que se ela quisesse sair daqui agora, ela saía. Mas ao mesmo tempo tem esse lado, caramba, tá tão gostoso ficar aqui. E olha só como ela tá entregue. É totalmente relaxada e numa situação gostosa. Isso, aprofundando cada vez mais, sentindo seus olhos cada vez mais colados, de um jeito gostoso e sereno. Isso, muito bom. Agora eu vou contar de 3 até 1 e agora sim já deu certo. Você já está sentindo seus olhos cada vez mais colados. Isso, olha sua respiração como é gostosa. Você está indo longe, longe, longe. 3, tentando abrir os olhos e sentindo esse estado gostoso, relaxado. 2, ainda assim tentando abrir os olhos e sentindo como é bom ficar aí. E percebendo agora sim, eles bem colados, totalmente colados. 1, tentando verdadeiramente abrir os olhos. Quanto mais você tenta, mais pesados eles ficam, mais colados. Vai tentando abrir os olhos e eles colados. E olha só, já está funcionando. Você está ficando feliz de sentir isso. Vai tentando abrir esses olhos cada vez mais colados. Isso. Esse estado serve para que eu possa trabalhar questões, visualizações. Vai imaginando você bastante importante na sua frente. Você bastante importante aqui na Jovem Pan agora. Sinta você, olha você bastante importante. Isso, aumenta a sua importância. Isso. Agora, decida ser essa moça importante aqui na Jovem Pan. Decida ser essa moça importante na Jovem Pan. Agora, imagine as pessoas vendo você importante aqui dentro. Olha que gostoso. Uma importante do bem. Isso. Olha as pessoas vendo você sendo importante. E a partir de hoje, você está num estado profundo da sua mente. Essa decisão é bastante importante para você. Se sentir importante dentro do seu processo de trabalho. Ótimo. Eu vou contar até 1 agora e agora sim você vai conseguir abrir os olhos. 3, 2, 1. Abre os olhos. Isso. Muito bom. Uau. Conta como é que foi. Eu sei que foi diferente já, né? Foi. Mudou tudo, né? Foi. Conta aí da experiência. Óculos, hein? Obrigada. Não sei explicar direito, mas no começo eu achei que eu não ia conseguir me entregar porque eu sou uma pessoa meio acelerada. Realmente eu paralisou, assim, sabe? E por mais que eu tava tendo consciência do que tava acontecendo, mas Você conseguiu relaxamento, assim? na verdade deu um pouco de euforia. É uma coisa que eu queria reagir, mas realmente eu não consegui muito reagir. Não sei dizer. Bacana, que Eu vou legal. pedir pra você se imaginar. Como é que foi aquilo? Foi bom? Foi. Ok. Se você internalizar e trazer essa verdade pra você, isso vai ser verdade pra você. Você pode jogar aquela ideia fora, daqui pra frente, ou pode falar que ela pode ser verdade pra você. Você internaliza cada vez mais aquilo, entendeu? Right? Sim. Obrigada. Legal, obrigada, Danilo. Obrigada pela participação nessa experiência, que é uma experiência fantástica, né? A hipnose é uma experiência incrível. Você se permitir, né? Você acreditar nisso. E com certeza ela pode transformar a gente de várias formas, né? Isso. Ricardo, eu queria agradecer muito a tua participação. Passou muito rápido. Já acabou, Vamos perguntar pra produção aqui. Dá pra fazer mais uma pergunta? Uma pergunta. Vamos escolher uma pergunta. Tem tantas Que dúvida cruel. Passa muito rápido. Eu sempre digo que quando o programa é bom, passa muito Na rápido, verdade, né? a minha questão é porque, assim, eu li um pouquinho sobre a parte da PNL, né? Programação Neurolinguística, Mindful, né?
mas tanta coisa. O mais importante eu sou super a favor dos pensamentos positivos. Ok. E realmente eu acredito que a gente pensando e nutrindo muito a nossa mente, a gente é capaz de tudo, absolutamente tudo. Sim. Então, né, principalmente quando as coisas são boas. A hipnose, ela realmente nos ajuda nesse processo de alcance dessas coisas. A gente teve um exemplo da Danili, né? Sim. Você trouxe a PNL. A PNL, ela tá dentro da hipnose. Milton Erickson, que é um hipnoterapeuta já falecido, psiquiatra americano, ele é um dos construtores da PNL junto com o John Green e o Richard Bandler. Então a PNL também ela está dentro da hipnose. Quando a gente fala de hipnose e acessar o nosso inconsciente, imagine, a gente não tem ideia do que é esse inconsciente, então imagine o tamanho do poder que isso pode ser, né? E se a gente fazer isso de maneira consciente, querer trabalhar o nosso inconsciente, isso vai ser muito legal. Se a gente entender o que a gente está fazendo, né? E aí a gente pode usar a auto-hipnose para fazer isso também, não precisa ser só com um terapeuta. A gente pode, no dia a dia, utilizar a auto-hipnose, que daí você trouxe o mindfulness, e vão ter um monte de outras técnicas. Hoje está se falando muito em Ho'oponopono, uma infinidade de coisas que vão trabalhar nosso espírito, nossa alma, mente no sentido mais do que cérebro, né? Eu acho que a gente vai ter, assim como alguns outros programas muito interessantes, a gente vai ter que fazer uma parte 2, Ricardo. Com certeza, porque tem gente aqui falando, olha, eu queria saber mais sobre isso, sempre quis saber sobre hipnose. Então a gente vai combinar que a gente vai fazer um outro programa. Combinado. E a gente vai mindfulness, né, o Ho'oponopono que você estava falando, a gente vai falar sobre tudo isso. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todo mundo que estava acompanhando a gente. Obrigada. Mandar um super beijo aqui. Janaína, Mari, Ive, Ricardo, pessoal da Embeleze lá que está assistindo a gente. Um super beijo e até terça-feira que vem. Valeu. Obrigado. Valeu.